Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores voltam ao trabalho e abrem ano legislativo de 2020. Parlamentares presentes à sessão de reabertura dos trabalhos falam sobre a expectativa para 2020. E o metrô lança a campanha Unidos do Vagão para evitar vandalismo e mau comportamento durante o carnaval. A gente está lançando uma campanha educativa visando o bom comportamento, respeito ao próximo, a cidadania. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição especial do Câmara Rio Notícias falando da volta dos vereadores ao trabalho. O início do ano legislativo de 2020 foi marcado por uma sessão extraordinária que durou mais de 2 horas. A repórter Simone Braga acompanhou. A primeira sessão extraordinária do ano começou ao som do hino nacional com o hasteamento da bandeira do Brasil, feita pelos vereadores Fátima da Solidariedade e Dr. Jairinho. Já a bandeira do município foi hasteada pelas parlamentares Tânia Bastos e Tereza Berger. A sessão foi presidida pelo vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal. O vereador Dr. Jairinho, líder do governo, leu a mensagem enviada pelo prefeito. Além de um balanço dos anos anteriores, o prefeito ressaltou importantes ações que serão realizadas em 2020 na área da educação, meio ambiente, transporte e saúde. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, é com grande honra e satisfação que, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, artigo 107, artigo 8º, dirigimos aos senhores vereadores a propósito da abertura da sessão legislativa para apresentar os principais trabalhos realizados pelo Poder Executivo em 2019 e as perspectivas da administração pública municipal para 2020. Após a leitura da mensagem enviada pelo prefeito Marcelo Crivella, alguns vereadores usaram a tribuna para se manifestar sobre vários assuntos. Eu quero iniciar falando do que eu considero mais importante nesse momento, que é que a cada mês fica mais evidente de que nós já estamos vivendo a era do colapso ambiental do sistema capitalista. E esse recesso foi extraordinariamente ruim nesse aspecto. É preciso olhar com muito cuidado para entender um pouco o que foi a gestão de Marcelo Crivella em 2019 e o que ele pretende para 2020 nessas 31 páginas de texto que foram encaminhados para nós. Porque há uma série de ausências, há uma série de manipulações nas palavras que, na verdade, mostram aqui, tentam mostrar algo que não é a realidade. O lema que elege o prefeito Marcelo Crivella, o lema que o elege é o lema de cuidar das pessoas. E o Crivella, de fato, se a gente pensar bem, ele é muito coerente, porque no final aqui do texto ele diz assim, olha, senhores vereadores, em linhas gerais, esses são os projetos que julgo serem mais significativos. O compromisso de administrar a cidade com foco na política, de cuidar das pessoas, continuará sendo um grande desafio para a administração municipal, dado ainda o contexto econômico do Estado e do país. Portanto, há uma coerência do Crivella no discurso, daquilo que era o lema de sua campanha e daquilo que ele coloca no papel. Mas há uma profunda incoerência do prefeito Crivella, que é muito simples. É só abrir a janela do palácio da cidade, é só abrir a janela do 13º andar da prefeitura, é só abrir a janela das viaturas que ele anda, para ele ver que, na verdade, ele não só não cuidou das pessoas, ele também não cuidou da cidade. Os guardas municipais vão se reunir agora no dia 20. Hoje fizeram uma manifestação com quase 600 guardas de folga, que deixaram as famílias em casa e foram para as ruas clamar
pelo cumprimento de lei. E no dia 20 eles vão voltar. Estarão lá em São Cristóvão, na Avenida Pedro II, 111, em frente ao Batalhão da Guarda Municipal. E lá no dia 20, às 10 horas da manhã, eles vão deliberar, deflagrar a greve da categoria Guardas Municipais da cidade do Rio de Janeiro. É ruim. Eu vou encerrando, presidente, porque isso é muito ruim. Porque, ao mesmo tempo, está começando o carnaval. E a cidade precisava desses homens nas ruas. E a culpa, nunca vamos poder aqui jogar no servidor público. A culpa não pode ser daqueles que não legislam, daqueles que não governam e daqueles que não pertencem às classes políticas. A culpa é nossa, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito. Esse é um ano que nós devemos redobrar as nossas atenções, que nós devemos ter todo o cuidado do mundo, que nós devemos fazer um esforço imenso, né, para atuarmos como estadista, independente de sermos, né, de esquerda, de direita, de centro, seja lá do que for. Esse é um ano que há uma tendência muito grande em olharmos o próximo ano, a perspectiva, né, de nos elegermos, enfim, do prefeito se eleger, enfim, dos aliados se elegerem. E aí, né, a chuva de bondades começa a acontecer e nós saímos, né, votando plano de cargos, carreiras, vencimentos, isenções, enfim. Esse é o ano das bondades. Vereadores presentes à sessão de abertura do ano legislativo falaram sobre a expectativa para os trabalhos em 2020. Eu espero que a Câmara trate dos grandes temas que têm ficado fora da pauta nos últimos tempos, principalmente em relação à questão do saneamento. A gente está vivendo uma crise hídrica, a crise da água suja e uma tragédia que até bem pouco tempo era uma tragédia silenciosa em relação à falta de saneamento, à falta da coleta e tratamento de esgoto, e a gente ouvia muito pouco esse debate aqui na Câmara. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Saneamento, tentei trazer o debate, a discussão para os meus pares, mas não houve muita receptividade até o momento. Mas com a crise hídrica, a crise da água suja que a gente está vivendo, eu espero que a Câmara, institucionalmente, no plenário, nos debates entre os vereadores, traga o tema do saneamento, da falta de saneamento, que com certeza é a nossa principal tragédia, aqui para o debate, para a discussão, para a busca de soluções. Como sempre, de muito trabalho, porém nós sabemos que temos o período, aí vai entrar um período eleitoral, nós vamos ter que tirar um pouco o pé do acelerador, mas com certeza o trabalho vai continuar e com certeza vamos estar se empenhando no máximo para que o Rio de Janeiro continue do jeito que está. Que essa casa possa continuar fiscalizando o Executivo e contribuindo dessa forma para a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande preocupação, que é a questão da saúde na cidade, e eu acho que essa casa tem um papel fundamental na diretriz, na orientação, na busca de manter um orçamento para que garanta à população o atendimento que ela merece. Esperamos que 2020 possa ser um ano de mais realizações. Nos últimos 3 anos, a Casa acompanhou muito bem toda a questão do Poder Executivo, das dificuldades, e esperamos agora, então, que esse ano seja efetivamente o ano de mais coisas realizadas e executadas. Particularmente, vou continuar aqui com a minha pauta principal, que é do desenvolvimento econômico, porque acho que a cidade precisa ajudar mais ainda os empreendedores que vêm tentar investir aqui. A expectativa para 2020 é muito positivo, eu estou feliz, estou realizado. 2 projetos que eu trabalhei no decorrer do mandato, com muito afinco, com muito foco, deslancharam. Para tudo ser colocado em prática, é importante essa proximidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a Prefeitura da cidade. Então, se Deus quiser, vai ser um grande ano aqui no Parlamento e também para a sociedade carioca. Trabalho. Estamos nesse último ano, né, da legislatura. Nosso compromisso na presidência da Comissão de Transporte, nós vamos dar sequência à CPI da Transolímpica. Vamos fazer algumas diligências já nesse mês, agora no mês de março. Pela comissão, ver se a gente dá andamento com o Executivo na questão da licitação do STPL, que é um compromisso do prefeito Crivella.
na normatização dos novos itinerários do STPL e principalmente com a fiscalização dos ônibus. A expectativa é a melhor possível, que nós estamos agora, saindo ao final de 3 anos de muita crise, muita dificuldade financeira, um rombo financeiro muito grande que foi deixado, de herança para o município, e agora a expectativa é que em 2020 nós já positivando, a arrecadação do município, já sem essas dívidas, nós possamos realmente realizar as obras que o município precisa, contratar as pessoas que o município precisa, realmente fazer os pagamentos em dia, honrar fornecedores e, consequentemente, melhorar a condição de vida do carioca. O programa Segurança Presente chegou ao bairro de Irajá, na zona norte da cidade. Agora, o Rio de Janeiro conta com 26 unidades do projeto. 30 policiais militares vão patrulhar as ruas do bairro com o apoio de 2 bases localizadas na Praça Nossa Senhora da Apresentação e na Rua Severiano Monteiro. O patrulhamento será feito de 6 da manhã às 10 da noite. Desde janeiro do ano passado, o programa realizou mais de 43 mil atendimentos e cumpriu mais de 1.600 mandados de prisão. Todo mundo quer um segurança presente e nós estamos trabalhando para levar o segurança presente com esse modelo que ainda nós vamos completar agora com mais jovens para que a população se sinta mais acolhida e com condições de ir e vir. Agora você confere outros depoimentos de vereadores durante a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal. Nós temos a expectativa de que os projetos que o Executivo mande para a equipe legislativa sejam projetos de alto interesse público e que não sejam muito polêmicos, porque nós estamos num ano eleitoral. É um ano muito difícil para nós e para eles também. Então a gente tem que examinar todos esses projetos com muito cuidado. Não aconteceu o que vem acontecendo durante 3 anos, de os projetos chegarem para ser votados na mesma hora ou amanhã. É preciso que alguns projetos demandam muito estudo, que a gente tenha tempo para examinar e ver verdadeiramente o espírito público da coisa, o interesse público daquele projeto. A expectativa é umas coisas de muito trabalho. O Legislativo, a Casa, vai ter importantes pautas para votar, em relação à Colube, à Guarda Municipal, dentre outras, E, inclusive, como sendo um último ano, vamos dizer assim, ou começo de um novo trabalho, de estarmos cobrando mais o Executivo nas execuções das suas metas e do que irá fazer ao longo de 2020. A minha expectativa para 2020, como eu sou uma pessoa otimista, é a melhor possível. Embora a gente saiba que a situação que hoje vive o nosso município, ela nos leva a reflexões e possivelmente não será um ano tranquilo. Mas o que eu quero especialmente para o meu Rio de Janeiro e na minha fé, na minha esperança, eu quero que aconteça. Que a gente não tenha mais pessoas morrendo nas portas dos hospitais, que a saúde receba um atendimento especial, porque está precisando. E tem tanta coisa, mas tem uma causa que eu vou abraçar de coração, porque está me fazendo muito mal, que é, eu diria, o genocídio que vem acontecendo com as nossas árvores no Rio de Janeiro. No primeiro ano, nós tivemos um ano de aprendizado aqui na casa. Estudar o regimento interno, lei orgânica do município. Do segundo ano em diante, conseguimos avançar. E nesse último ano, nós já sentamos junto com a nossa equipe, planejamos todo o nosso trabalho legislativo, temos diversos projetos bacanas para dar entrada aqui nessa casa e firmar a nossa bandeira, que é o direitos da pessoa com deficiência e também trabalhar a parte de esporte. É a melhor possível, que a gente tenha mais investimento, porque esses anos que passaram aí, só Jesus, porque para mim não existiu. A gente lutou, trabalhou, mas não conseguiu avançar em nada na nossa região. Espero que a nossa lei, criando a Zona Oeste na P5, aconteça para a gente ter mais investimento na Zona Oeste, na área do transporte, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, e saneamento básico. A gente precisa de investimento, a gente precisa na nossa região, ônibus novo, coisas novas para a nossa região. Nesse 4º ano sofrível do governo Crivella, a gente vê que estamos sofrendo muito, a situação da população está muito ruim e eu
enquanto parlamentar, vou cobrar, como venho cobrando todo esse tempo, por melhoria nas condições de vida da população. Os animais da nossa cidade estão abandonados. Esse governo faz um desserviço a todos nós e vamos cobrar para que os animais tenham dignidade, a população seja melhor assistida e temos esperança, temos eleição esse ano, temos esperança que o próximo prefeito que entre seja melhor do que esse, porque realmente a situação está muito ruim. E você vai ver no próximo bloco. Metrô lança campanha educativa para estimular bom comportamento dos foliões durante o carnaval. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei para alguém? E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir sim e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. Estamos de volta agora com outros vereadores falando da expectativa dos trabalhos neste ano. Eu espero que eu consiga avançar nos projetos que eu tenho aqui nessa casa, que estão em tramitação para entrar na ordem do dia. Tem um projeto de extrema relevância, que é o projeto do Atualiza Rio, aquele programa de governo passado que foi contratado para fazer um remapeamento da cidade e cobrou um IPTU complementar o luto desde o meu primeiro dia de mandato para cancelar esse IPTU absurdo que foi cobrado. Então eu espero ter êxito agora no finalzinho do mandato, esse ano muito importante. E outros projetos que a gente consiga melhorar a cidade. Estou muito animado, muito feliz, quero trabalhar muito esse ano. Tenho mais de 70 projetos de lei aqui nessa casa e estou aqui para contribuir porque for melhor para a população da cidade do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, trabalhar muito, muito e muito mais aí, mais 4 anos, se Deus permitir. Em relação ao nosso mandato, a gente espera que os nossos projetos que estão em pauta já há algum tempo, que eles sejam aprovados, né? Que a casa ela possa ter uma fluidez, apesar de ser um ano eleitoral, mas que ela possa ter fluidez na pauta, que a gente possa realmente aprovar projetos que venham em benefício da população. A gente espera que a gente, nesse ano de 2020, a gente possa também contribuir muito com pautas positivas para a sociedade, né, no que tange a melhora do transporte público, na questão da saúde, na questão da habitação, a questão social que preocupa bastante a gente tem uma população de rua aumentando cada vez mais, a questão dos animais abandonados na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que ter um olhar especial para essa questão, é uma questão de saúde pública, está cada vez mais aumentando esse número de animais na cidade do Rio de Janeiro, consequentemente podendo passar doenças para a nossa população. A expectativa é aquela, né? Apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, que a Prefeitura está passando, a gente vai estar lutando aí, a gente não vê muita diferença dos outros anos. A gente está na luta, está aí no dia a dia, sempre na esperança de que esse ano seja melhor do que os outros anos. Mas na realidade a gente não vê muita mudança não. A gente vai continuar aí na luta, continuar trabalhando. É para isso que a gente foi eleito. Acredito que a gente tem um ponto principal e que eu acho que o Legislativo precisa se empenhar mais, que é na questão urbanística da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela vem crescendo de uma forma desenfreada, principalmente em algumas regiões como a Zona Oeste, e a Câmara, não só a Câmara, mas também a Prefeitura está um pouco inerte em mandar projetos importantes para a Câmara, para que a gente possa estudar e fazer com que esses projetos sejam aprovados ainda esse ano aqui, né, nessa questão urbanística da cidade. Será um 2020 de muita luta, né? A administração Crivella segue trocando os pés pelas mãos, de forma incompetente para a cidade do Rio de Janeiro, não enfrenta os principais problemas que a cidade tem. A crise da água agora, o prefeito Crivella foi praticamente omisso, precisa inclusive resolver o problema da gente não ter um contrato com a SEDAI, resolver o problema do saneamento na cidade do Rio de Janeiro e, além disso, todos os desafios que teremos na área da educação, na área da saúde e na área do desenvolvimento econômico. A cidade do Rio de Janeiro está sofrendo com desemprego e a Prefeitura precisa induzir a questão da atividade econômica para gerar emprego, renda para as pessoas, movimentar a economia e, com isso, aumentar a arrecadação da cidade. Esse é um ano em que, ao final, nós teremos uma eleição para prefeito e vereadores nos municípios, envolvendo o nosso, inclusive. Então, é um ano que a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquele ano em que há, digamos assim,
uma espécie de chuva, né, de boa vontade, de exagero em gastos públicos, de atitudes irresponsáveis visando única e exclusivamente o voto. Os números do pré-carnaval do Rio não param de crescer. No fim de semana, os blocos de rua arrastaram quase 1 milhão de foliões. Balanço da Rio Tour indica que a cidade bateu mais um recorde no período que antecede o carnaval. Ano passado, 500 mil foliões se divertiram nos blocos. Este ano, o dobro de pessoas ocuparam as ruas em nome da alegria e da irreverência. Entre os que arrastaram uma multidão estão o Bloco da Preta, que desfilou no centro, o Simpatia Quase Amor em Ipanema e o Chora Me Liga, também no centro. Juntos atraíram quase 600 mil. Menos vandalismo, mais educação. O Metrorio lançou uma campanha para estimular o bom comportamento dentro dos vagões. Durante o carnaval, o metrô vai funcionar 24 horas por dia. Carnaval no Rio é sinônimo de metrô. Seja para desfilar, assistir às apresentações das escolas de samba na Marquês de Sapucaí ou para pular de bloco em bloco, o meio de transporte é o preferido dos foliões para se deslocarem pela cidade. No entanto, muitas pessoas deixam as boas maneiras em casa quando saem para se divertir. Pensando nisso, o Metrorio lançou uma campanha educativa para estimular as práticas adequadas dos passageiros que utilizarão o serviço durante a festa de Momo. Temas como assédio, retenção de portas, lixo, uso de garrafas de vidro, além de outros maus comportamentos, estão sendo abordados por animações em vídeo espalhadas pelas estações e pelos trens. Com uma linguagem jovem, os alertas servem para evitar ofensas, prejuízos e acidentes. Esse ano o metrô está entrando com uma campanha educativa, porque a gente tem histórico de vandalismo no sistema, histórico de mau comportamento em torno de andar descalço, sem camisa, bebida alcoólica. Então a gente está lançando uma campanha educativa visando o bom comportamento, o respeito ao próximo, a cidadania. De 2018 para 2019, houve um aumento nos registros de vandalismo nas estações, estruturas e no interior dos vagões. Os danos ao patrimônio mais frequentes são furto de equipamentos e cabos nas vias, pichações, quebra de vidros de janelas e de portas, para-brisas, tetos, bancos e extintores. A campanha foi batizada de Unidos do Vagão e é direcionada justamente àquelas ações que são proibidas o ano inteiro, mas que são comumente desrespeitadas. É proibido sentar no chão do trem, embarcar sem camisa, descalço ou em traje de banho, ultrapassar a faixa amarela enquanto espera a composição, ignorar os assentos preferenciais ou cometer importunação, independentemente da época festiva. Os passageiros que identificarem o descumprimento dessas normas devem acionar os agentes de segurança para que prezem pelo uso do sistema. Para isso, haverá reforço em todos os efetivos. A Polícia Militar nos apoia nessas operações. Além disso, a gente tem um convênio com a compra da folga do policial. A gente está reforçando toda a equipe de segurança, atendimento e limpeza, inclusive. O sistema vai funcionar continuamente, 24 horas por dia, com algumas restrições. A estação Cinelândia, por exemplo, não vai vender bilhetes no período de folia. Os brincantes podem comprar as passagens de ida e volta com antecedência. Quem dispõe de cartão Giro ou Rio Card pode usar a carga disponível. O mapa das estações que ficarão fechadas para embarque ou desembarque pode ser encontrado nas redes sociais e no site do Metrorio. A empresa também irá distribuir ventarolas da campanha durante o carnaval. A partir de sexta-feira, às 5 da manhã, até a terça-feira de carnaval, 23h59, o metrô não para, funcionamento 24 horas. A linha 2 passa a funcionar de Pavuna até General Osório. E a linha 1 continua Uruguai e Jardim Oceânico. E vamos ver o que outros vereadores falaram sobre a expectativa dos trabalhos para 2020. 2020 é um ano em que eu creio que nós vamos muito para o debate da segurança pública. Nós temos a nossa Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma comissão que eu lutei muito para instituir. Nós votamos esse projeto, nós aprovamos e demos isso à cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a Câmara Municipal discute e debate segurança pública. Por isso, nós estamos aqui muito empenhados na questão do armamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, por lei, ela foi instituída uma polícia municipal e, por isso, sem equipamentos, ela consegue trabalhar pouco.
ela precisaria trabalhar mais para coibir realmente os assaltos que acontecem no centro do Rio de Janeiro, aquela violência toda, estabelecer finalmente junto, integrado aos órgãos de polícia, a paz social da cidade do Rio de Janeiro. Eu podia dizer que a minha expectativa é aprovar esse ou aquele projeto de lei. Podia dizer que a minha expectativa seria, por exemplo, ter aprovações de muitos projetos de lei. Podia dizer que a minha expectativa também seja a expectativa de ter muita gente me acompanhando, ampliação das minhas redes sociais, mas eu não quero ter essas expectativas. Eu quero ter uma expectativa de profundidade, e é ela que eu tenho. Eu quero continuar ajudando a cidade do Rio de Janeiro a ser uma cidade para todo mundo. Nesse período de recesso aqui na Câmara, aconteceu muita coisa extraordinária, né, do ponto de vista ambiental. Surpresas que nos deixam muito preocupados, desde dos incêndios na Austrália, né, que foram devastadores, né, até as enchentes em Belo Horizonte. Né? Aliás, em Belo Horizonte, uma grande estiagem seguida de uma grande enchente. Né? A gente está vivendo na nossa cidade o colapso do abastecimento de água. Né? Isso parece que não tem nada a ver, né? Mas é o mesmo modelo de desenvolvimento que vem destruindo o planeta e que provoca consequências globais, até consequências locais. Com o retorno da atividade legislativa, o prognóstico que a gente tem justamente é para aprovação de alguns projetos, particularmente dois que eu vejo que são fundamentais. O primeiro deles é a MP da Liberdade Econômica, é trazer justamente essa medida para o âmbito municipal para fazer com que a cidade possa prosperar, sobretudo com a abertura de pequenos e médios negócios, tentando justamente desburocratizar e facilitar a atividade de quem gera emprego e renda no país. E a segunda medida que eu acho fundamental também é um gatilho de impostos, que é uma ideia justamente para que a gente possa reduzir a carga tributária que a cidade cobra dos seus contribuintes e, com isso, não só sair dessa espiral negativa que eu vinha falando, que o país começa a apresentar sinais de melhora, mas também colocar numa espiral positiva a cidade. A expectativa de 2020 será a melhor, até porque teremos aí as eleições pela frente, e eu tenho certeza que a Câmara dos Vereadores, né, ela foi aprovada pela sociedade carioca. Tenho certeza que não teremos tantas renovações, porque o que nós fizemos aqui foi um trabalho de excelência e também de grande relevância para a cidade do Rio de Janeiro. A expectativa, dentro do Legislativo, é que a Prefeitura conserte os erros cometidos durante o ano de 2019. Nós temos problemas em várias áreas, especificamente na saúde. Nós temos um grave problema, uma crise enorme que não acabou. Nós estamos vendo aí agora a Prefeitura demitindo mais de 2.000 pessoas da Viva Rio. Tem todo o direito de tirar as OS. Eu sou a favor da retirada das OS, mas não sou a favor da demissão de profissionais que trabalharam durante tanto tempo. A expectativa para 2020 é fazer uma legislatura mais transparente, trabalhar bastante em prol da cidade, buscando aprovar novos projetos nessa casa e fiscalizar cada vez mais o executivo para que as coisas fiquem melhor para a nossa cidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.